Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E no vídeo de hoje eu tô aqui no meu quarto, ó, bem gostosinho, ó, tão gostosinho para falar de um assunto muito legal que é a meditação. Se você já segue o canal há algum tempo, ou mesmo se você caiu nesse vídeo de paraquedas por conta do título, Como Aprender a Meditar, então você vai gostar do que eu tenho para te falar nesse vídeo. E se não é inscrito, já se inscreve. Se gostou do vídeo, já deixa um joinha, um like aqui pra gente saber que você gostou. E no final, assim que você assistir, claro, deixa o seu comentário. Me fala se você já medita ou se você ainda tem dificuldade, porque quem sabe eu posso fazer um outro vídeo falando de algo mais específico sobre a meditação para ajudar a esclarecer. Bom, a meditação, ela é transformadora. A medicina, a ciência, a física quântica, a espiritualidade, gente, todo mundo concorda que a meditação é um santo remédio, tanto para a mente como para o corpo. Afinal, nosso corpo somatiza a nossa consciência quando ela não está indo bem, a gente somatiza isso no nosso corpo de alguma forma. E hoje eu quero passar para você as 4 etapas de aprender a meditar. Essas etapas, gente, foram etapas pelas quais eu mesma passei para ter um nível de maestria que hoje eu considero ter dentro da meditação. Hoje não vivo mais sem meditar. Meditação é um estilo de vida para mim, gente. Meditação, ela não é só não são só aqueles minutinhos que você separa ao longo do seu dia para você se dedicar a sentar numa cadeira ou sentar em posição de lótus, ou seja o que for, fechar os olhos e ficar meditando. Não, 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 não. Depois que você aprende essa meditação mais tradicional, você percebe que você consegue estar em estado meditativo enquanto você está limpando sua casa, lavando louça, varrendo, lavando roupa, e até mesmo, gente, dirigindo, exatamente, porque o estado meditativo é o estado de atenção plena, é quando os pensamentos não estão tomando a nossa atenção e nós estamos presentes no presente. Então, que maneira melhor, mais atenta do que essa para dirigir? A maioria dos acidentes de carro acontecem por distração do motorista, erro humano. Então, se você permanecer no momento presente, você vai viver uma vida mais plena, vai conseguir aproveitar tudo que a vida tem de melhor para oferecer, ok? Mas nesse vídeo eu vou explicar para você como chegar nessa 4ª etapa aí da meditação, que é o nível mais avançado. Isso, claro, gente, aqui é como eu, Maia Andrade, experimentei e vivencio a meditação na minha vida, como eu aprendi, e eu mesma separei essas etapas aqui do que eu percebi no meu desempenho meditativo e como eu vou passar para você. Anota tudo para que você possa também correr atrás de praticar cada uma dessas etapas aqui, combinadinho? Então vamos lá. A etapa número 1 é quando você vai começar a meditar e a sua mente está muito agitada. Ela ainda não consegue se acalmar. Então, eu pegar uma pessoa que não tem habilidade de aquietar a mente, tem uma mente muito tagarela, muito cheia de pensamentos e barulhenta, e já jogar ela para fazer uma meditação no vazio, no ponto zero, é muito complicado. Ela não vai conseguir. 1 minuto vai sentir como se fosse 10 minutos. 10 minutos, meu Deus, 1 hora, 2 horas. Então, nesse primeiro estágio, você precisa de uma meditação guiada. Então, meditação guiada é a primeira etapa da fase de meditação, de aprender a meditar. A meditação guiada, ela é a mais fácil que existe. Por quê? E ela é ótima para iniciantes, para quem tem a mente muito agitada. Eu sempre recomendo para os meus alunos, eu sempre recomendo para quem está aqui no canal e diz, minha mente é muito agitada, eu não consigo parar. E eu sempre digo, comece pela meditação guiada. A meditação guiada, gente, você encontra ela de graça no YouTube. Você tem vários aplicativos que te ajudam em meditação guiada.
não é mesmo? Aqui no nosso canal e lá no nosso outro canal, Centelha Divina TV, aproveita para se inscrever lá também, tem muita meditação guiada. Eu tenho a meditação guiada para você se encontrar com a sua centelha divina, eu tenho a meditação guiada da porta aberta que ninguém pode fechar, que ela é maravilhosa também para te conectar com o fluxo do universo e te ajudar a ir acalmando a sua mente, porque todas essas duas meditações que nós temos, tanto aqui no canal Temporariamente Humana, como lá no nosso canal de meditações e narrações, que é o Centelha Divina TV, são meditações que parte dela é guiada e tem um pedacinho que você fica ali meio que no vazio. Então já treina você para fazer silêncio. No início, para quem está começando, é muito difícil, quase impossível a pessoa conseguir silenciar a mente. Por isso, a meditação guiada é a melhor opção para começar. Eu comecei com meditações guiadas. Eu entrava no YouTube, começava a testar várias meditações. Algumas eu não sentia muita conexão, outras mais. E quando eu peguei uma que eu gostei, aí eu fiquei fazendo sempre aquela mesma que eu gostei muito. Então, vai testando as meditações guiadas. Alguma delas vai tocar mais fundo no teu coração, você vai se sentir bem com ela. Não significa que as outras não sejam boas, que você vai se sentir mal de forma alguma. É porque simplesmente, dependendo do enredo que a voz da pessoa vai estar narrando para você, pode ser que algumas coisas façam mais sentido do que outras. E além do que, gente, até a voz do narrador, a energia que aquela pessoa coloca na narração, o tom de voz da pessoa, né, gente, isso tudo conecta com a gente mais ou menos. Não significa que a pessoa não seja boa que tá narrando, tá, gente? É simplesmente, nossa, eu gosto da voz da Maia, uma voz suave, uma voz... Cada um vai ter a sua opinião a respeito. Então, aquela voz que você gosta vai ajudar você a ter uma melhor experiência na fase 1 da meditação, de que você está aprendendo. Então, já anota aí essas fases para que você pratique elas. Então, eu recomendaria para cada fase, até você chegar com maestria na fase 4, que é a fase na qual você vai permanecer, não significa que não vai mais fazer as anteriores, porém você vai perceber que você vai conseguir caminhar sozinho na meditação e não vai sentir tanta necessidade dos passos anteriores. Mas cada etapa, eu recomendaria que você fizesse por 21 dias a 30 dias, de 21 a 30 dias cada etapa. Por exemplo, meditação guiada, que é a fase 1. Então faz 30 dias de meditação guiada, 30 dias, 21 dias, ciclos de 30 a 21 dias de meditações guiadas. Eu super recomendo que você faça isso. Mas antes de você começar esse desafio, você primeiro escolhe qual a meditação que mais conecta com você para você fazer essa meditação. Porque no início você vai testar várias, vai testando, faz uma, faz outra, faz uma, faz outra. Captei qual é que eu gostei, vou ficar com ela por 21 dias. Aí você fica com essa meditação guiada que você mais gostou depois das suas tentativas e escolhas, experimentações, você fica com ela por 21 a 30 dias. E vai pegando jeito na coisa, tá, gente? Compreende? Tá? Então essa é a fase número 1 da meditação. Se você tem mente agitada, mente tagarela, não consegue parar os pensamentos, meditação guiada é por onde todo mundo começa, ok? Aí depois nós vamos para a fase número 2, que é o foco. Trabalhar o seu poder de foco. É muito difícil começar na fase número 2, gente, eu não vou mentir para vocês. Se você tem a mente agitadíssima, não comece pela segunda, porque passa primeiro pela meditação guiada, vai te ajudar. Porque o foco, gente, ele é imprescindível para ajudar a aquietar os pensamentos. A sua mente vai se esvaziar, mas precisa ser trabalhado esse foco. Então aqui eu vou dar 2 dicas para você trabalhar o seu foco. E você pode fazer o seu ciclo de 30 dias. Antes você tem que testar qual método de foco você mais gostou, mais sentiu confortável e fica com ele por 30 dias e você vai perceber o quão maravilhoso é trabalhar o seu poder de foco. Então, você pode fazer o poder de foco com um som constante, de olhos fechados. Por exemplo, um som que a gente encontra aqui no YouTube gratuitamente é o som de um metrônomo.
O metrônomo é aquele instrumento que os professores de música usam para dar o compasso no instrumento musical, quando o aluno de algum instrumento musical está ali fazendo os seus testes musicais, até mesmo teste vocal. O metrônomo, ele vai de um lado para o outro assim, ó, tan, 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 ok? Você vai encontrar, é só digitar aí, metrônomo, é sensacional. Outro som constante é o tic-tac do relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você encontra som constante, tic-tac de relógio no YouTube também. Tem de 1 hora, de 30 minutos. Você determina aí quanto tempo você vai ficar, vai ter disponível. Eu sugiro começar com 5 minutos. E a meditação guiada, mas você não falou quanto tempo praticar. Vai depender da meditação guiada. Tem meditação guiada de 5, 10 minutos. Como a meditação guiada, ela tem um enredo e a tua mente vai ficar ocupada seguindo o enredo, então você não vai sentir a hora passar. Você vai sentir que foi rápido. Então tem meditações guiadas de 30 minutos que a pessoa termina e diz, mas já acabou? Entende? Aquela sensação de que está demorando é quando a mente está inquieta. E a mente só fica inquieta quando não tem nada para ela fazer. Ela quer fazer alguma coisa, ela quer seguir algum pensamento, ela quer... Entende? Então a meditação guiada já dá uma função para a mente. Siga a voz do narrador, siga o enredo que está sendo passado e vai criando as imagens. Então a mente já entendeu o que ela tem que fazer. Já na segunda fase, que é o foco, você tem que estabelecer um tempo ali que você vai conseguir iniciando em 5 minutos, porque a mente vai achar chato. Por isso que eu coloquei como segunda fase aqui de você meditar. A mente vai achar um pouquinho enjoado no início, mas depois você vai sentir um relaxamento e vai sentir que é gostoso, porque é gostoso, gente. O que realmente tira o nosso prazer de viver são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos sabotadores é a nossa sensação de mal-estar que a atividade mental negativa causa no nosso corpo e na nossa mente, é claro. Então, quando você consegue suspender essa atividade mental negativa, conflituosa, interna, caótica, você sente os benefícios de forma automática, instantânea. Parou de pensar, o corpo relaxa, você se sente bem. Isso é uma consequência natural da meditação. Aliviar a carga do peso dos pensamentos. Então, quando você realmente foca, você consegue tirar aquela atenção que a mente está em criar pensamentos negativos e a mente vai ficar com o trabalho, com a tarefa de focar naquele som constante. E você vai ver que consegue sim, inicialmente em 5 minutos. E depois você vai embora. Mas o ideal, gente, é que seja mais de 5 minutos, porque nos primeiros minutos você vai perceber que a mente vai oscilar. Ela vai tentar criar pensamentos, ela vai distrair você para você não manter o foco no som do metrônomo, no som do tic-tac do relógio, ou seja, qual for o som que você usar, a mente vai querer distrair. Então eu diria que os primeiros 5 minutos são minutos decisivos para o sucesso desse exercício da fase 2, decisivos. Por isso, quando eu fiz, dando meu exemplo, a minha tentativa, quando eu comecei com som constante, eu usei 20 minutos por dia. E eu confesso, gente, no início eu ficava 10 minutos lutando com a minha mente me distraindo. Eu começava, focava no tic-tac do relógio, demora muito, a minha mente fugia e eu esquecia, eu já tava lá em 2000 e tantos lá e tanta coisa, eu dizia, opa, nossa, eu tô dentro do supermercado, era pra eu estar focando no relógio e eu tô fazendo compras, entendeu? A tua mente vai dizer o que você tem que fazer, que você deveria sair dali, porque você tá perdendo tempo, porque isso é difícil, a mente vai fazer tudo e você puxa de volta. Então, nos primeiros 10 minutos eu ficava perdida. E olha que eu já praticava com a meditação guiada. Então, eu conseguia com 20 minutos, ali nos segundos 10 minutos dos 20, eu conseguia finalmente relaxar e sentir um prazer muito grande na meditação do foco. Só que, claro, conforme eu fui praticando, eu fui sentindo um prazer tão grande na meditação do foco. Para você ter uma ideia, como é que eu cheguei a praticar essa meditação do foco lá no início? E que eu me tornei mestra nessa meditação do foco. Foi
eu estava no meu apartamento, eu morava num apartamento bem pequenininho nessa época, só que a sala e a cozinha tinham um balcãozinho que conjugava tudo, e eu sentava numa mesa na sala e tinha um relógio à minha esquerda, um relógio na sala, um relógio de parede, e tinha outro relógio na cozinha também de parede, só que próximo da pia onde lavava a louça. Então, eu ouvia, como eu acordava cedo, 5 da manhã, para meditar tranquilamente, fazer minhas práticas meditativas, caderno da gratidão, enfim. Então eu conseguia ouvir os dois tic-tacs, tanto do relógio da sala, com mais alto, porque estava mais perto, como do tic-toc do relógio da cozinha, que estava um pouco mais longe. Mas estava tão silêncio de madrugada que eu conseguia ouvir eles. Então eu fechava os meus olhos e determinava: agora vou focar no relógio à minha esquerda que está na sala. Eu ainda ouvia longe o relógio da cozinha, mas eu mantinha a minha determinação e foco no relógio da sala que estava à minha esquerda, que o som do relógio da cozinha ia diminuindo de volume e o relógio da sala aumentando de volume. Desse jeito, parecia que alguém estava mexendo no volume do meu cérebro, aonde o som do relógio da cozinha desaparecia 100% e eu só ouvia o relógio da sala em alto som, como se o único som que eu estivesse ouvindo naquele momento fosse o do relógio da sala. Depois eu mudava, eu me invertia, ainda no mesmo período meditativo, tá? Então eu estava ouvindo de forma bem audível e alta o relógio da sala. E eu dizia: agora vou ouvir o relógio da cozinha que está atrás de mim. Aí eu determinava isso, e a partir do momento que eu determinava e eu imaginava o relógio da cozinha, eu começava a ouvir o barulho do relógio da cozinha novamente, só que bem baixinho, e o relógio da sala ainda muito alto. Só que agora eu conseguia identificar o relógio da cozinha e eu mantinha o foco e a determinação: relógio da cozinha, e segurava o som do relógio da cozinha e magicamente o volume do relógio da cozinha aumentava e o da sala baixava, até que eu percebia que eu estava ouvindo só o relógio da cozinha. Então eu treinei dessa forma ali por muitas semanas, até mais de mês eu treinei dessa forma, e eu conseguia alcançar a maestria do meu foco de atenção. E eu percebi que aquilo que eu determino que seja o meu foco é o que vai parecer mais alto aqui na minha mente. Então eu treinei dessa forma com o tic-tac do relógio. Mas você pode treinar com um som constante em aplicativos de meditação ou em vídeos no YouTube, som constante de cachoeira, de água. E aí você pega e fixa a sua consciência e o seu foco no som da cachoeira, a água. Meu foco é o som da água. Aí você vai ouvir aquele sonzinho da água e você vai focar só nele. Ok? Outro som que eu usei esse também, porque é um som que a Esther Hicks usa até hoje, ela gosta muito, é o som de vento, que é do barulho do ar-condicionado ou de avião, sabe? Aquele som constante, barulho de vento. Você coloca no YouTube e você coloca também, e você começa a treinar de olhos fechados, coloca o fone de ouvido e só mantém o foco no barulho do vento. Ok? Então essa é uma forma que você tem de treinar o seu foco. Você pode também treinar o seu foco visualmente, através de acender uma vela e ficar olhando para a chama da vela. Outra coisa também é acender um incenso, e aquela fumacinha que sai do incenso, incrivelmente você vai perceber que quando você mantém o foco nela, ela sai toda bagunçada, mas quanto mais você mantém o foco nela, ela vai subindo reto, respondendo à determinação do teu foco. Eu já fiz até um stories mostrando essa diferença. As pessoas fizeram vários experimentos aonde o poder do foco faz com que a fumacinha do incenso, ela suba reto, de forma reta ali. Tá? Então você pode testar dessa forma também. Essa visual, eu não faria ela sozinha, eu faria ela mais a meditação auditiva do foco aqui
de olhos fechados, tá? Então eu não penso, essa é a minha opinião, que a meditação de foco de olhos abertos substitua a meditação de foco auditiva de olhos fechados, tá? Você pode usar as duas. De vez em quando você faz essa da vela, de vez em quando você faz essa do incenso, mas não deixe de fazer a do metrônomo, do vento, do barulho da água, do som de natureza, seja o que for, mantenha um som constante. Você vai ver qual você vai gostar mais, tá bom? Ou de vento, ou de cachoeira, tic-tac, seja o que for, tá? Essa é a fase número 2. Ela não é recomendada você já começar nela. Passa primeiro pela meditação guiada, faz uns 30 dias de meditação guiada, porque isso vai preparar a tua mente para ir se aquietando, para ir, ao invés de pensar vários pensamentos ao mesmo tempo, ela vai ficar ali seguindo a ordem e o direcionamento do locutor da meditação. Isso vai preparar você para a fase 2, que é a fase do foco, onde você vai estar praticamente sozinho. Você vai ter só o som te conduzindo, mas ainda tem meio que um auxílio. Lembrando que a fase final é você meditar no silêncio, sem ajuda de nada e nem de ninguém. Mas você chega lá, tá? Então a fase 3 é a terceira fase. Depois que você já passou pela fase da meditação guiada, depois que você já passou pela fase do foco, você vai para a fase número 3, a terceira fase, que eu diria que poderia ser o terceiro mês ali, de 30 em 30, você praticando. Observador cego, eu chamo isso de observador cego. Eu tenho essa meditação no meu curso do Desafio 30 Dias, e eu chamo de observador cego, também falo no meu livro Centelha Divina. Essa meditação me ajudou muito, muito, mas ela é mais desafiadora sim, porque você vai estar sozinho. Aqui você vai andar com as suas próprias pernas na meditação. Não vai ter som nenhum de aplicativo, de YouTube, de meditação guiada, de música, ninguém te ajudando. Exatamente, você vai estar sozinho. Ok? Você vai sentar, seja onde for, na tua casa, seja onde for. Se você quiser treinar na natureza, em um parque, é muito gostoso também, mais ainda do que em casa. Mas em casa é o recomendado, porque se você conseguir meditar na sua casa, você consegue meditar em qualquer lugar. Então, digamos que você mora numa área urbana, e tem muito barulho, tem barulho de cachorro latindo, barulho do vizinho andando no apartamento de cima, barulho de criança chorando, de carro buzinando, caminhão dos bombeiros passando com a sirene ligada, é um caos de barulho. Mas é nesse caos que você vai encontrar a paz, que você vai meditar. Ok? E como é que você faz essa meditação? A meditação que eu chamo de observador cego, que é a fase número 3, é a meditação com som ambiente. Essa é, na verdade, a terceira fase. A sua capacidade de manter a sua mente confortável com o barulho externo. Exatamente. A sua capacidade de manter o silêncio apesar do ruído externo. Porque um verdadeiro meditante que conseguiu maestria, ele medita, não importa o barulho. A pessoa que diz, não consigo meditar porque na minha casa faz muito barulho, ela não chegou na fase 3. Ela ainda não entendeu o que é a meditação. A meditação não é sobre o mundo silenciar e aquietar. A meditação é sobre você aquietar e silenciar. O mundo pode continuar caótico, mas você decide ter esse equilíbrio, essa paz interna. O silêncio começa dentro de você, a paz começa dentro de você. Então, essa terceira fase é a meditação com o som ambiente, os sons ambientes. Você vai sentar numa cadeira, você pode até deitar na sua cama, aqui ó, muito gostoso, deita na sua cama gostosa e você vai, se você dormir não tem problema, tá? Mas o ideal é que você permaneça acordado e alerta para identificar os sons ambientes o máximo de tempo que você conseguir. Começa testando com 5 minutos.
Lembrando que essa fase 3, nós estamos considerando que você já passou pela fase 1, que é a meditação guiada, já passou pela fase 2, que é a fase do foco, e agora você está na fase 3, onde você vai começar a caminhar sozinho, sem ajuda de aparelho eletrônico, sem ajuda de aplicativo, de celular, de música, de meditação guiada, de ninguém, e nem um professor conduzindo você. Você vai estar sozinho. Você senta numa cadeira, num local confortável e você fecha os seus olhos, coloca pelo menos 5 minutos no teu celular para tocar para tocar o timer, ou você decide colocar no seu relógio mesmo, tá bom? Só para você saber que você fez 5 minutos. Começa com 5 minutos, mas você vai ver, gente, hoje eu faço essa daí, ó, é delicinha. Você vai embora nela 20 minutos e nem percebe. Ela é muito gostosa. Você vai sentar e você vai fechar os seus olhos, se colocar numa posição confortável, fazer um exercício de respiração, ó. Eu digo 3 vezes, puxar o ar profundamente e soltar também de forma intensa, até sair todo o ar dos pulmões. E vai inspirar novamente, acalmando o teu corpo, mandando uma mensagem para o teu corpo de que está tudo bem você se acalmar. A partir daí, o seu corpo relaxado, posição confortável, você começa a identificar os sons ambientes. Exatamente, você vai identificar os sons ambientes, que sons você está ouvindo. Você vai fazer ali uma varredura nos sons que você conseguir identificar, né? Só que sem emitir julgamento, sem ficar falando, eu tô ouvindo o som de uma criança, tô ouvindo tal coisa. Não precisa falar, você só identifica. Por isso que eu chamo de o observador cego, porque a pessoa que não tem a visão, ela observa o mundo pela audição. A audição são os olhos dela, né? Então, através da sua audição, da sua capacidade auditiva, você vai identificar os sons que você consegue perceber no ambiente. Carro passando, carro buzinando. Eu tô falando, mas você não precisa falar, tá? Eu só tô dando o exemplo para você dos sons. Pessoas conversando, os vizinhos conversando, alguém gritando, uma criança chorando, um cachorro latindo, o caminhão do lixo passou, né? O caminhão dos bombeiros passou com a sirene ligada. Não importa que sons, você vai conseguir perceber. Você está em modo de observação ao identificar os sons. E você fica ali nessa situação, o máximo que você conseguir, identificando os sons, andando de som em som. Gente, isso aí é o treino para a fase final, aonde é a fase, digamos assim, profissional, mais complexa. Lembrando para você que essa experiência que eu estou te passando é a minha experiência. Existem cursos de meditação que vão te ajudar a recitar mantra, que vai te ajudar a meditar, porque o mantra é ali sobre o foco também. Quando você pega um japamala e recita 108 vezes, isso é um mantra, isso é uma meditação de foco e concentração. Você acaba entrando em estado meditativo por conta da quantidade de repetições que você faz. Ok? Então, a dica que eu tô dando aqui nesse vídeo é o que eu usei para mim e o que me ajudou, e foi o que eu percebi das fases pelas quais eu tive que passar para chegar na fase número 4, que é a que eu chamo a fase do silêncio. Aqui é quando você já silenciou. Aqui você já virou amigo, amiga do silêncio. E olha só, gente, uma dica para você conseguir ter maestria na fase 4, que é a fase do silêncio, é você perceber o silêncio no seu ambiente. E quando o silêncio estiver presente, você honrar o silêncio e você naturalizar, normalizar o silêncio. Por exemplo, entrou no elevador, pessoas que você não conhece, né? Não se sinta desconfortável de ficar em silêncio, fique em silêncio. Se a pessoa falar com você, você fala de volta. Se entrou no táxi, no aplicativo, no Uber, seja qual for o aplicativo, o motorista
falou oi para você, oi, pronto, você pode ficar em silêncio. E o silêncio não significa você pegar o seu celular e ficar olhando suas redes sociais. Isso não é o silêncio. Não é o silêncio, porque a sua mente não, a sua boca vai estar em silêncio, mas a sua mente não. Você está olhando o aplicativo, está olhando o celular e a sua mente está produzindo pensamentos. O silêncio que eu digo é você observar. Aquilo que a gente fez com a audição na fase número 3, você faz na fase número 4, que é ficar em silêncio e observar. Você vai observar e ficar olhando para um lado, para o outro, né? Está em estado de atenção plena. Você vai perceber os sons, as formas. Não precisa ter que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Já viu aquelas pessoas que ficam angustiadas e desconfortáveis em algum momento de silêncio, onde não tem nada para elas fazerem? Aí elas ficam angustiadas, querem pegar o celular, ficam desesperadas se não tem internet. Isso tudo é uma mente viciada no barulho, no som constante, nos pensamentos. Então, para você ter sucesso na fase 4 e fazer da meditação um estilo de vida, comece a normalizar o silêncio, a aproveitar esses momentos de silêncio que você vai tendo durante o dia e não preencher ele com nenhum pensamento e nenhuma atividade, apenas observar o que está à sua volta. Você pode pegar a louça, vai lavar a louça, percebe o cheirinho do sabão, né? Vai tomar banho, sente o cheirinho do sabão, passa no corpo, entendeu? Tá com presença ali, isso é estar em paz com o silêncio. Isso é o que você vai fazer ao longo do seu dia, mantendo a atenção plena, para ajudar a potencializar a prática meditativa em silêncio. A prática meditativa em silêncio, você vai sentar numa cadeira ou deitar na sua cama, mas o ideal é sentado, porque senão na cama pode ser que você durma, né? E o ideal da meditação, apesar de ocorrer, de ser muito possível alguém dormir, e aí tem vários porquês uma pessoa dorme quando ela tenta meditar, né? Uma das explicações pode ser que o teu eu maior, teu eu superior, centelha divina, a divindade dentro de você, aproveitou aquele momento para trabalhar algo em você, apagando a tua mente consciente e trabalhando somente com a tua mente subconsciente. Mas outra explicação pode ser que você foi fazer meditação no momento que você estava com sono, estava cansado, pode ter sido no fim do seu dia ou de manhã quando você acordou e você está ainda muito sonolento, aí a tendência para dormir é muito maior. O cansaço e o sono, com certeza, vão fazer você, ao relaxar o seu corpo, o seu cérebro vai entender, hora de dormir, eu tô cansado, o corpo tá cansado, o silêncio tá vindo, então eu vou dormir. E isso não é nada negativo, simplesmente teu corpo cansado. Então, escolha momentos do teu dia que você sinta que o teu corpo não tá tão cansado e tão exausto, para que você não acabe dormindo. E a terceira explicação pode ser como uma autossabotagem. A própria mente, só que isso aí, gente, só acontece, você só vai perceber isso se toda vez que você for meditar, a maior parte das vezes que você for meditar, isso acontece mais com o pessoal lá da fase número 1, ok? A fase número 1, quem tá começando. Nós estamos na fase 4, então se você tá na fase 4, eu tô considerando que você já passou pelas 3 anteriores, então é menos provável que você tenha autossabotagem de querer dormir toda vez que for meditar, tá bom? Então, dito isto, nós vamos para uma posição confortável, coluna ereta, aonde você vai simplesmente fechar os seus olhos e como eu faço? Eu projeto a minha consciência, a minha atenção e o meu foco para dentro de mim. E quando eu projeto para dentro de mim, a minha tendência é focar aqui na área do coração, como se o ponto central do meu ser estivesse aqui no meu coração. Os yogis, eles dizem que do lado direito do corpo humano, aqui no centro, mais para o lado direito, é onde está o self, o self divino da gente. Então, quando você mantém o silêncio e só o foco aqui no centro do teu ser, tipo, o mundo sumiu, desapareceu. Essa é a sensação que eu tenho, de que não existe mais um mundo, não existe mais nada fora de mim. E eu, consciência, estou
internalizando, estou indo para dentro de mim agora. E eu fico como se fosse em um ponto zero, um ponto de consciência flutuando no vazio, um pontinho de consciência flutuando no vazio. É assim que eu me sinto. E eu fico nesse vazio, nesse ponto zero, nessa flutuação por muitos minutos. Então, no início, você vai tentar fazer ela por 5 minutos. E você vai ver que a mente, ela vai ainda jogar alguns pensamentos para tirar você. E não demora muito, você já está pensando, você saiu de dentro, já está indo para fora. Porque quando você produz pensamentos, você está indo para fora, você está fazendo o mundo inteiro ao seu redor existir. E o ponto zero, ou o silêncio total, ele é a consciência pontual, é onde tudo começa. Tem até um desenho que é chamado a Mônada Sagrada, que é um círculo e um pontinho preto no meio desse círculo. Então, é como se a sua consciência, ela saísse das extremidades dessa esfera e fosse toda concentrada nesse pontinho central. E é aí que mora o teu eu maior, a tua verdadeira identidade, o ponto zero, a tua essência. E você fica lá, apenas existindo, apenas existindo. Ponto zero, ponto zero. Então tem várias formas de chegar no ponto zero, que é esse vazio, esse silêncio. Uma forma é essa, como eu te falei, que é uma forma que eu uso muito hoje e é automático para mim, mas lembrando que você vai encontrar uma forma confortável para você e você vai testar essa forma por 30 dias e você vai adquirir maestria nessa meditação do silêncio. Então, algumas pessoas usam a meditação, uma recitação de um mantra, ou de uma única palavra, ou de um som, tipo e você vai visualizando dentro de você e você vai embora e fica lá. Mas isso é dentro de você produzido. Eu, particularmente, gosto de só silêncio. Não gosto que a minha mente faça nada, nada, nada. Porque é muito mais leve, né? Só o foco dentro de mim. Uma outra forma também que o Neville Goddard ensina no livro dele, O Despertar da Consciência, ele fala que você vai falando a palavra eu, porque o eu é o centro do ser. Então, eu, internamente é como um mantra mesmo, uma repetição de um mantra. Internamente você vai dizendo eu, até que você vai sentir que está flutuando, né? É uma sensação de que se você não tivesse corpo, de você não nem existisse nesse mundo, você é uma flutuação interna. Não é o teu corpo físico flutuando. Entende que você não é o teu corpo. Eu já tentei ensinar essa meditação e teve pessoas que disseram assim, mas o que é flutuar? Então, quando você não entende essa questão do flutuar, é porque talvez você esteja ainda muito apegado à identificação com o teu corpo. Porque a consciência não é um corpo. O corpo é um veículo da consciência. Quando você está no teu estado natural, o estado natural que é a consciência é a leveza. É a leveza, você simplesmente se sente leve e a impressão que o corpo tem é de estar flutuando. Essa é uma impressão que você tem, mas não significa que o teu corpo está flutuando, mas a impressão de leveza é tão grande, é um desprendimento, é uma sensação de estar no vazio. Então faça as pazes com o vazio. Demonizaram o vazio como sendo algo ruim, mas tudo vem do vazio. Nós viemos do vazio e nós sempre podemos voltar para esse vazio e de lá recomeçar e reconstruir a experiência que a gente deseja ter nesse mundo físico. Então é como se você fosse colocado em modo de fábrica novamente, zerado, você zera, ponto zero, por isso, zerou tudo e você, gente, é bom demais. Essa hoje é a minha meditação favorita. Então, você pratica esse ponto zero no dia a dia quando você está fazendo as coisas em estado de modo observador, em estado de presença. Então, mesmo que você esteja lá, até conversando com alguém, você não precisa estar dentro da mente da pessoa, indo no enredo que ela está te contando. Você pode estar olhando para a boca, para o ponto entre as sobrancelhas, para os olhos da pessoa
Enquanto você ouve a pessoa, ouça a pessoa. Não crie imagens na sua cabeça daquilo que a pessoa está falando. Simplesmente ouça aqui fora, não dentro da mente do outro. Porque você vai criar um cenário que não é real, você não sabe se foi daquela forma. E a forma que a pessoa está falando não necessariamente é a forma que aconteceu e não necessariamente é a forma que você vai visualizar a verdade. A sua mente vai criar probabilidades de que tenha sido daquela forma, mas você não vai ver a verdade absoluta sobre aquilo que a pessoa está te contando. Compreende? Então você pode estar conversando com alguém e estar em estado de presença, fazendo as coisas em estado de presença. Essa é a forma que eu pratico no dia a dia, a meditação do silêncio, acordada, fazendo as coisas, mas isso não substitui os momentos em que eu sento e vazio total. E quantos minutos, Mai? Eu recomendo começar com 5 minutos e você vai sentindo o bem-estar, você volta desse ponto zero numa sensação tão gostosa, mas não fique se julgando, será que eu consegui no ponto zero? Será que eu consegui flutuar? Eu não senti que eu flutuei. Não é assim que você vai mensurar se a tua meditação do silêncio deu certo ou não. Você vai mensurar de como você se sente quando você retorna desse silêncio. Como está o teu corpo? Está mais relaxado? A sensação de bem-estar, de paz interior está lá? Então deu certo. Mesmo que você não sinta, eu não senti mais esse negócio de flutuar que você falou. Mas quando eu terminei, eu me senti tão leve, eu me senti tão bem. Então, isso que importa e deu certo. Compreendeu? Então, essas são as 4 fases de como aprender a meditar. Se você colocar 30 dias para cada uma, lembrando que você tem primeiro o período de teste. Na fase 1, que é a meditação guiada, você vai ter o período de teste para ver quais meditações guiadas você gosta mais. Pega uma que você mais se adequou com ela, mais se identificou e pratica por 30 dias. Primeira fase concluída. Escreve num diário como você se sentiu com essa fase de 30 dias, com essa mesma meditação. Segunda fase, que é a meditação do foco. Encontra um som constante com o qual você se identifique. Metrônomo, tic-tac do relógio, barulho de água, barulho de vento. E você vê qual desses sons mais te ajudaram a manter o foco, escolheu e fica com esse som por 30 dias, fazendo a mesma meditação do foco por 30 dias. Mas eu deixo de fazer a meditação guiada da fase 1, você pode fazer em paralelo, mas lembrando que o seu objetivo é avançar as etapas e não ficar eternamente na fase 1 da meditação guiada. Não significa que você não vá mais praticar a meditação guiada nunca mais, mas o ideal é você seguir para a próxima etapa e você vai praticar todos os dias a meditação do foco e em algum outro momento do seu dia você pode treinar a guiada novamente pela sensação de bem-estar, enfim, tá bom? Mas não deixe de avançar as etapas, mas 30 dias na meditação do foco que você escolher, com o som que você escolheu. E na terceira é quando você começa a ir sozinho, você vai sentar e vai praticar a observação através da audição. Perceber os sons ambientes, fechar os olhos e perceber os sons ambientes. Compreende? Então, dessa forma é que você vai avançar mais 30 dias na observação cega e a 4ª fase, que é a última, também 30 dias. Simplesmente focando no silêncio. Tua atenção para dentro de você. Não deve ser tão difícil para você a fase número 4, se você fez direitinho, sem se sabotar as fases anteriores. Porque imagina, se você vai fazer 30 dias de cada uma das etapas anteriores, quando você chegar na etapa do silêncio, você já tem 3 meses de prática meditativa. Então, não deve ser tão complicado para você fazer o silêncio, o ponto zero, ok? Mas eu posso testar esse ponto zero antes?
Claro que pode testar. Você pode testar até hoje, depois que terminar esse vídeo aqui, você pode testar o ponto zero também. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade pela mente ser muito agitada, outras vão sentir mais facilidade, tá? Então perceba em que momento da sua vida você está agora. Você já pratica a meditação guiada? Você já tem facilidade com a meditação guiada? Então você provavelmente já não está mais na etapa número 1. Você já está preparado para a etapa 2. Aí você já testa. Mas se você é uma pessoa de mente muito agitada e não tem o costume de praticar a meditação nem guiada, então tem que começar do começo, compreende? Perceba onde você está para você ir. Se você já é um meditante profissional, provavelmente você já vai direto para a fase número 4 e pratica ela e vai conseguir fazer ela. Tá bom, gente? Me deixa saber nos comentários aqui em qual fase da meditação você sente que você está. Se você tem mais alguma pergunta a respeito disso, quem sabe eu posso fazer um vídeo a mais sobre isso. E também quero deixar para você o convite para você vir participar de um domingo inteiro comigo dentro do Zoom. São poucas pessoas, poucas vagas para a gente manter a qualidade da nossa interação. Um domingo inteiro com práticas meditativas, de conexão com a nossa centelha divina, com práticas também de cura interior, e oportunidade de você fazer perguntas para mim ao vivo, cara a cara, dentro de uma sala do Zoom com poucas pessoas. Vai ser um domingo inteiro. Eu vou deixar o link afixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo para você participar desse retiro espiritual de conexão com a centelha divina, que é uma imersão de um domingo inteiro junto comigo ao vivo no Zoom. Não sei se é a época que você vai estar assistindo, as inscrições ainda vão estar abertas, mas eu vou deixar o link mesmo assim. Se estiverem abertas, você vai conseguir ver todo o cronograma, vai conseguir ver a data e o que você ganha participando. Não só a gravação da sua participação, do retiro que você vai estar participando, mas a gravação dos 4 retiros anteriores que já aconteceram também, para você ter acesso de 1 ano a essas gravações e praticar todos os exercícios e meditações que eu ensinei para as turmas antigas, ok? Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz. Até mais, gente! Bem-vindo ao Retiro Espiritual para Conexão com a Centelha Divina. Este é um convite para um dia de imersão profunda, guiado por mim, Maia Andrade, um evento online que irá transformar a sua conexão com a espiritualidade. Olá, eu sou a Maia Andrade e estou emocionada em convidar você para essa jornada única. No dia 15 de outubro, através da plataforma Zoom, você terá a oportunidade de participar de um evento enriquecedor, projetado para aprofundar a sua conexão espiritual. O que você pode esperar dessa imersão comigo? O evento contará com palestras exclusivas, meditações guiadas, exercícios práticos e o melhor de tudo, a oportunidade de interagir comigo ao vivo e poder me fazer aquelas perguntas que você sempre quis fazer. Você também terá a chance de interagir com outras centelhas que estarão participando dessa experiência e aprendizado junto com você. Lembre-se, as vagas são limitadas para manter a qualidade da experiência. Então, garanta a sua agora mesmo e não perca essa oportunidade. O que você irá receber ao participar do retiro? Práticas de meditação guiada por Maia Andrade, palestras exclusivas, exercícios práticos, interação direta com a Mai e o acesso à gravação das 5 edições anteriores do Retiro Espiritual. Além disso, você terá 1 ano de acesso para assistir a essas gravações quando você quiser. Não perca essa oportunidade de passar um domingo inteiro comigo e com a sua centelha divina. Junte-se a nós nesse retiro espiritual. Pronto para acessar essa jornada? Então clica aqui embaixo e garanta a sua vaga. O retiro espiritual para conexão com a centelha divina, um dia para transformar a sua espiritualidade. Garanta o seu lugar agora mesmo.
Para mais informações, visite o nosso site ou entre em contato com a nossa equipe de suporte. Gratidão por essa conexão, Centelha. Espero te ver no retiro. Até breve.